E por isso mesmo que ele citou o Brasil. Nós já falamos aqui no programa que o Brasil tem uma taxa média de 85% sobre os produtos americanos. O que faz que o brasileiro tenha que se escravizar para comprar um MacBook, um iPhone ou qualquer outra coisa, enquanto vem essas pessoas comuns e sofrem isso que estão sofrendo aqui. Tudo porque a democracia voltou. A democracia voltou. Bando de chupa-rola. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Bota o Trump de novo, a foto dele, não a outra, a Trump bonito falando, isso, deixa ele aí. O Trump entrou também numa questão fundamental que eu quero comentar aqui, que é a ideia do comércio injusto, né? Porque a expressão do momento não é mais free trade, ou seja, o livre comércio, mas sim fair trade, que é o comércio justo. Né? E aqui eu vou me diferenciar dessa visão de comentarista político de meia tigela da Globo News, para tentar aproveitar aqui essa data para a gente explorar de uma maneira um pouco mais aprofundada essa questão das tarifas do governo Trump. Basicamente, a ideia do governo Trump é impor o que se chama de tarifa recíproca a todos os países que, segundo eles, estão explorando os Estados Unidos. Vejam, eu sou economista. Obviamente, eu sei que a tarifa em si é uma coisa muito ruim. E eu não sei efetivamente se o Trump realmente acredita que os outros países estejam roubando a América com déficit comercial. Né? Porque déficit comercial não é roubo. Quando um país faz comércio com os Estados Unidos, ele está vendendo produtos e recebendo os dólares. Os americanos, em troca, em contrapartida, estão recebendo produtos. Né? E como são trocas voluntárias, na verdade, todo mundo sai feliz e, do ponto de vista econômico, ambas as partes saem mais ricas. O comércio voluntário é uma forma de gerar riqueza. Isso é a premissa do capitalismo no sentido natural da palavra. E aí é que a cartilha dos liberais começa a entrar em curto. Pelo menos dos liberais, dos liberalóides. Porque, embora do ponto de vista meramente econômico e imediato haja um ganha-ganha, quando os Estados Unidos importam produtos e passam a ter produtos baratos para a sua população, há também um efeito negativo. E os bons economistas, como diz o Thomas Sowell, talvez o meu economista vivo predileto, ele explica, a vida não tem soluções, a vida tem apenas trade-offs, escolhas. Nada, essa é uma frase bonita, né? Eu vou botar na minha parede. Na vida não há soluções, apenas escolhas. Então, embora você tenha um ganha-ganha econômico imediato, você tem efeitos negativos fundamentais, principalmente quando as empresas deixam o seu país para passarem a produzir em outros países mais baratos. O primeiro efeito negativo é que o emprego dos trabalhadores comuns, a gente comum, trabalhador braçal do seu país, eles vão embora para mercados mais baratos, sem regulações, sem sindicatos, sem legislações ambientais sufocantes, essa babaquice de New Green Deal. Países onde você tem uma mão de obra grande, disposta a trabalhar, recebendo muito pouco ou muito pouco. Esse foi o caso da China. E antes disso, dos tigres asiáticos. E antes disso, do Japão. E por aí vai. Esse é um efeito. A segunda complexidade disso é o efeito geopolítico. Por quê? Porque guerra não é só economia. Perdão, indústria não é só economia, indústria também é guerra. E se as indústrias saem do seu país, você fica vulnerável. Ora, os Estados Unidos puderam decidir o rumo da Segunda Guerra Mundial porque tinham, de longe, o maior parque industrial do mundo e não precisavam de nenhum outro país para se manter o seu esforço de guerra e produziam em volumes muito maiores que todos os países do mundo. Isso, hoje, já não é mais verdade. A China, que é a adversária maior dos Estados Unidos, recebeu hoje boa parte do que a indústria americana era e enriqueceu às custas dos Estados Unidos.
E nesse sentido, o Trump citou bem que os Estados Unidos já não tem mais produção de navio, já não tem... A América já não é mais a maior produtora de navios do mundo e é uma produtora pequena até. Algo que foi fundamental para a vitória aliada no Pacífico contra o Japão. Vejam, nas palavras do Marco Rubio, nas palavras do Marco Rubio, que também citou isso, enquanto a China produz 10 navios, os Estados Unidos produzem 1. Isso está falando do setor militar. Quando o setor é civil, a comparação nem tem, os números estaleiros não tem nem comparação. Os Estados Unidos, que sempre foram a grande marca da siderurgia, hoje a siderurgia é um setor ínfimo da economia americana. Então, eu particularmente, Paulo Figueiredo, não acho que o Trump esteja buscando uma questão meramente fiscal com as tarifas, até porque o déficit americano é trilionário e as tarifas, com sorte, vão render algumas dezenas, talvez centenas de bilhões, mas não resolve o problema, não faz nem cócegas no problema, provavelmente. E o Trump sabe fazer conta muito bem. Então, eu não acho que seja isso que ele busca. O que eu creio que o Trump esteja buscando é o que se chama de desglobalização. E, para mim, esse esforço tem 3 pilares fundamentais. Primeiro, trazer as indústrias e a produção de volta aos Estados Unidos. A América tem o maior mercado interno do mundo entre os Estados-nação, e eu repito, trazer a indústria de volta para cá faz com que a América esteja numa posição menos vulnerável em um eventual conflito mundial. E, além disso, gera empregos para o homem comum, o trabalhador de fábrica que votou no Trump. A segunda coisa que o presidente americano está tentando buscar com esse processo de desglobalização ou deglobalização é uma ferramenta de negociação para abrir o mercado dos outros países às empresas americanas. E ele deu ainda alguns exemplos, como os europeus que vendem carros nos Estados Unidos sem taxa, enquanto taxam os carros americanos vendidos na Europa. Vejam o caso da Tesla, por exemplo, da enorme dificuldade que ela tem no mercado europeu. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. E por isso mesmo que ele citou o Brasil. Nós já falamos aqui no programa que o Brasil tem uma taxa média de 85% sobre os produtos americanos. Ou seja, se uma coisa custa $100 nos Estados Unidos, só as taxas já chegam no Brasil a $185. O que faz que o brasileiro tenha que se escravizar para comprar um MacBook, um iPhone ou qualquer outra coisa que venha dos Estados Unidos. Tudo isso, segundo argumenta o governo do Brasil, para proteger uma indústria nacional tecnológica absolutamente inexistente. Por outro lado, os Estados Unidos, esse malvadão aí da Globo News, eles taxam os produtos brasileiros com algo entre 0% e 5%. Então você tem um cobrando 85% e outro cobrando 0%. Não precisa ser um gênio em matemática para entender que isso é absolutamente desleal. E se os Estados Unidos adotarem esse fair trade, essa reciprocidade, simplesmente eles quebram a Fiesp, eles quebram a Fierj, eles quebram essas indústrias que absolutamente a indústria brasileira deixa de existir, com uma taxa de 85% de importação para os Estados Unidos. É reciprocidade. Lula prometeu reciprocidade. E o agro também sofre. Embora em commodities a situação seja um pouco diferente. E, aliás, eu só não vou dizer que sinto muito pro agro brasileiro, porque o agro brasileiro se acovardou, está se acovardando e está permitindo que esse governo louco, esse regime louco, permaneça no poder. É aquela história, né? Você pode até, vou cuidar da minha vida. Eu falo, você pode ignorar a política, mas não pode ignorar as consequências de se ignorar a política, né? Agora você está sofrendo as consequências. E esse ponto é importante do regime que chegou ao Brasil. Por quê? Porque se o Brasil tivesse uma boa relação com os Estados Unidos, como tinha o presidente Bolsonaro, certamente a gente estaria numa estratégia melhor de negociação. Basta ver a relação Trump-Bolsonaro. Mas melhor ainda, veja que a Argentina do Milei
está discutindo, o Trump está falando sobre um acordo de livre comércio com a Argentina. Mas com o Brasil, onde o ditador Alexandre e o presidente Lula acham que vão guerrear contra o Trump, esculacham o cara, declarações em toda oportunidade que tem, não adianta a Globo News dizer que o Alckmin possivelmente vai se encontrar com o secretário de comércio nos Estados Unidos e vai resolvendo a conversa. Vai falar o quê? Qual é a boa vontade? O que me leva àquilo que eu acredito que é o terceiro pilar dessas tarifas, que é a utilização como ferramenta de negociação geopolítica, onde o Trump está criando uma nova ordem mundial e utiliza as tarifas justamente para isso, como fez com a Colômbia, como fez com o México, como está fazendo com o Canadá. Certamente ele vai utilizar essas tarifas como forma de negociação também com a Europa, para que eles não implementem essas legislações de censura às big techs americanas. Além dele poder muito bem utilizar as tarifas para, depois de quebrar e balançar a elite industrial de São Paulo, que foi quem deu origem ao Moraes, Temer e companhia, depois de destruir essas pessoas, aí ele chama o Brasil para a mesa de negociação para discutir a redemocratização do país. Isso é algo muito comum com Trump. Ele primeiro arrebenta com você, joga a âncora lá em cima da negociação e depois ele senta na mesa para negociar o acordo. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.